Tem uma lenda, né? Uma tribo indígena estava passando por uma escassez de alimentos e o cacique estipulou que qualquer criança que nascesse não deveria ser sacrificada. Acontece que a filha dele estava grávida e ele descobre isso e aí, claro, manda matar o neto. E essa criança é enterrada diante de uma árvore e a filha dele todo dia ia lá para lembrar da criança. E um dia ela viu que estavam caindo lágrimas pretas dessa árvore. E ela olhou para cima e a árvore estava chorando. Por isso que o açaí é o fruto que chora. E mais tarde eles descobrem que esse fruto, ele é alimento. Todo alimento, ele integra, ele faz essas pontes. A gente, como profissional de saúde, como consumidores, a gente não pode olhar o alimento pura e exclusivamente como uma fonte de nutrientes. Esses elos, eles são tão importantes quanto a questão nutricional. E como que a gente consegue criar essa visão integrativa do alimento com o agricultor, com a terra, com a natureza? Nutrição como ciência sistêmica é essa integração. A gente sabe hoje que o que a gente se alimenta, o que a gente consome, molda o mundo que está à nossa volta, tem impactos sociais, ambientais e, obviamente, também na nossa saúde. Como integrar todos esses fatores que são realmente essenciais para que a gente possa ter saúde e viver de uma forma harmoniosa com tudo que está à nossa volta. E a nossa pergunta é, como que é o passado, como que é o presente e qual que é o futuro do açaí? Estamos aqui na frente do Porto, fazendo as primeiras imagens e a gente já está descendo para a balsa. Quando você olha para o açaí, o que vem à sua cabeça? Quando você ouve a Amazônia, quando você vê a Amazônia, o que vem na sua cabeça? Papai ensinava pra gente, desde moleque, a trabalhar, a roçar, apanhar cacau, apanhar açaí, né? Quando ele saía, porque ele sempre trabalhava com as pessoas para ir para os parentes dele, para ir lá para a terra firme, a gente ficava, eu e meu irmão, a gente arriava na corda. Era uma plantação do Marajó que ele tinha lá no terreiro de casa. E era só cacho grande, 2 cachos enchia um paneiro desse. Aí a gente não dava conta, a gente era pequeno, a gente passava a corda e arriava, cortava, arriava na corda. Aí a mamãe derrulhava, já saía. Aí quando a gente chegava, a gente já tinha, às vezes, umas rasas lá pronta. Belém era uma cidade mal afamada pelas múltiplas epidemias. Epidemia de febre amarela, de malária, de hanseníase e outras. Então tinha um jargão que era escrito em italiano, francês e inglês. Chegou no Pará, parou no hospital ou no cemitério. A vingança do nativo, né? A mudança do jogo, da direção do nativo foi assim: aqui não é o lugar da epidemia, não é o lugar da peste, da doença. Aqui é o lugar da comida maravilhosa, da comida única, da comida fascinante. Então chegou no Pará, parou, tomou açaí e ficou. Tu não sabe a primeira vez que tu tomou açaí, não sei que tua família te conte, mas quando tu vira gente, tu já sabe que tu tá tomando açaí. Faz parte do teu cotidiano. O teu PF, a tua comida banal do dia a dia é açaí. Dentro de Belém, já se consome o açaí como sobremesa, muito. Né? Com açaí, tapioca e tudo mais e tal, se consome muito.
Mas o açaí, se a gente for pegar na raiz dele, no crescimento, na cultura dele, ele é um produto com comida. Aqui a gente inverte, a gente não come feijão com arroz. A gente come açaí com. A gente não come carne com arroz. A gente não come carne com farofa. A gente come açaí com carne. Então o elemento principal da nossa comida é o açaí. O açaí, ele é cor de gente. Como o Jorge Amado tem a morena, cravo e canela, aqui você tem a morena açaí. Nunca você encontrará um nativo dizendo o açaí é vermelho, é lilás, é roxo, é bordô. O açaí é cor de açaí. A máquina de captura regional é exatamente a alimentação. Então, as populações tradicionais, quando chega alguém de fora, a primeira pergunta que eles fazem: já provou açaí? Já tomou tacacá? Já conhece maniçoba? São as boas-vindas. E se a pessoa aprova o padrão local, ele já é um nativo. Não precisa nascer aqui para ser nativo. Basta adotar o padrão alimentar local que você é capturado, incorporado na condição de nativo. Os jovens costumam consumir açaí desde bebê e vão crescendo tomando açaí todo dia. Essa ligação muito forte com o açaí, ela se deve ao fato que as mães introduzem o ato alimentar com mingau de açaí. O primeiro contato que os bebês têm na região com o açaí é o primeiro ato alimentar deles. Eles descobrem sabor da terra, o sabor da mãe eles já conheciam, o sabor da terra eles vão conhecer através do açaí. Todo paraense gosta de açaí. É do menor ao maior, governador, ministro, o que for. Todo mundo toma açaí. Olha, aqui tem um convento de freira, mas tá todo mundo tomando açaí aí. Quando nós fomos fazer a pesquisa maior do açaí, nós tivemos que recorrer a um conceito deleuziano francês de rizoma. O rizoma é aquela rede que não tem princípio nem fim e que se expande em todas as direções e faz as conexões mais surpreendentes possíveis. O caroço do açaí despulpado, ele serve de aterro. Mas ele pode ser também adubo na agricultura. Ele é um corante de multiusos para biojoias e ele é usado como um contraste radiológico. Depois de eu ter formado em técnico em agropecuária, eu comecei a dar consultorias para alguns produtores de outras frutas. Como é que a gente dá consultoria para outras frutas e a gente não consegue trabalhar com a cultura do açaí aqui, né? Na época, uns 20 e poucos anos atrás, era difícil, né? A gente falar açaí é um bom negócio economicamente, financeiramente, e ninguém acreditava. O pessoal me chamava de louco, tentando incentivar o pessoal a tratar melhor os açaizais, a fazer o manejo correto, e a plantar racionalmente, né? Tentar recuperar áreas degradadas que infelizmente, a gente tem muito aqui no Pará áreas que são totalmente degradadas por pastagens, por derrubadas, queimadas. E a gente tentando incentivar a reflorestar, plantando o açaí, que é uma espécie nativa daqui da região.
E aí a gente começou a conversar com esses agricultores, tentar montar esses projetos. Não foi muito bom, né? Como eu falei, me chamaram de louco, que açaí dava no mato, como era aqui antigamente, né? E eu batia muito na tecla de que o açaí era uma tendência de mercado mundial, cara. Daqui uns dias, qual vai ser a tendência de mercado? Vai ser a alimentação saudável, estilo de vida saudável, e é o que virou. A família Gracie é de Belém do Pará. Então, a primeira geração que teve contato com o jiu-jitsu nasceu em Belém. Meus bisavós, Carlos, Hélio e mais outros irmãos, né, nessa família. Então, eles sempre tiveram enraizado muito essa cultura de Belém. E aí o jiu-jitsu entra de uma forma inusitada, porque vem um japonês chamado Mitsui Maeda Konde Koma, que viajou o mundo para difundir o jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu como arte marcial japonesa. Ele foi viajando, fazendo lutas, ensinando e parou também em Belém do Pará. Lá onde ele parou, ele abriu um espaço de jiu-jitsu. Meu bisavô Carlos, adolescente na época, quando viu uma apresentação do Mitsui Maeda, ficou encantado. E ele era um menino bem difícil nessa época, mais rebelde. E o jiu-jitsu canalizou toda essa energia para ele se tornar uma pessoa realmente centrada, disciplinada, focado em cuidar da sua saúde, né? Trabalhando a parte física, mental e principalmente cuidando da alimentação. A família veio para o Rio de Janeiro, né? Então os irmãos vieram para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro começaram a dar aulas de jiu-jitsu, isso aí mais ou menos em 1925, davam aulas dentro de casa. Com isso trouxeram também a parte da alimentação que eles amavam, que é a tapioca, o açaí, né, e o cuidado com a alimentação o tempo inteiro. Meu avô foi muito estudioso da alimentação, então ele lia muito sobre a importância da alimentação e já falava o quão valioso era você cuidar, não só da sua parte física, mas também se alimentar bem, meditar, respirar, ter autocontrole. Então, essa história toda do açaí, o meu bisavô, né, junto com o tio Hélio, e os irmãos, eles pediam açaí lá de Belém, naquela época. Imagina, para trazer aquilo para o Rio de Janeiro. E aí eram umas pedras, assim, congeladas. Aí a gente ia batendo ali com... Eu lembro muito dessa cena deles na cozinha. Eu ia lá, eu gostava também de ajudar. A gente pegava uma faca, ficava pá, quebrava o açaí. E tinha que ter um liquidificador industrial, porque os liquidificadores não aguentavam. E o que acontece? A família Gracie começou a dar aula, né, começou a ficar muito influente, primeiramente na cidade do Rio de Janeiro, e as lutas foram levando os lutadores, né, para uma fama muito impressionante na cidade, e as pessoas queriam ser como eles. Eu fazia jiu-jitsu na época e conheci o açaí da família Gracie, né, da história. Eu era aluno de um aluno do Carson Gracie. E aí a gente consumia açaí, mas de forma parecida como que é servido no Pará, lá em Belém, né? E tinha um senhor em Copacabana, que tinha uma loja aqui em Copacabana, que ele começou a servir um açaí gelado, adoçado, né? E a loja começou a encher, era uma loja pequena, né? E eu tive a ideia, né, de levar isso para minha operação, né? No Bibi. O Bibi tinha uma localização muito boa, era super bem frequentado, no Leblon. Eu conhecia muita gente do jiu-jitsu e aquilo agregou, né, de uma forma que explodiu, né? Quando a gente botou esse produto no Bibi, né, a gente teve um mês, eu me lembro até hoje, foi em fevereiro de 2005, né? A gente só tinha uma loja, que era uma loja pequena, né? E a gente chegou a vender 5 toneladas em um mês. Foi um recorde. A gente não sabia onde guardar, estocar açaí para vender, né? Aí foi esse que a gente viu, que esse é um produto que a gente vai explorar a fundo, né? E aí que a gente viu que tinha que aí justamente começou a colocar assim, várias opções de tamanho, tigelas diferentes, acompanhamentos diversos, entendeu? Foi aí nesse momento que a gente viu que tinha que bater no açaí para ajudar a fazer o Bibi crescer, entendeu?
a gente se deparou que no açaí tinha assim, uma riqueza nutricional muito importante. Eu não esperava encontrar nesse alimento popular, ao mesmo tempo, um óleo que tem o mesmo perfil de ácidos graxos do azeite de oliva, muitas fibras em segundo lugar, e em terceiro lugar, os antioxidantes, que são os compostos fenólicos e os tocoferóis. Então, ao mesmo tempo, numa bebida encontrava-se o tripé da dieta mediterrânea. Então, a mediatização do valor nutricional do açaí foi importante. O açaí foi propulsionado assim, rapidamente, de um dia para o outro, quase, de um alimento rigorosamente regional. E aí a gente foi trabalhando muito sobre a profissionalização da cadeia produtiva, no sentido de desenvolver equipamentos para a lavagem, o branqueamento do fruto, o despolpamento, a pasteurização, todas as etapas, até o empacotamento e o congelamento. A gente desenvolveu isso também ainda nos anos 90. Aí os produtores, os donos de áreas que nem eram produtores, começaram a ver, puta, é verdade, está aumentando, está dando dinheiro, isso aí. Elvis, vamos lá, vamos fazer isso. Mas a gente tinha que chegar num ponto de, será que o manejo faz realmente a área produzir mais? Qual é o tipo de manejo adequado? A gente tinha que ter certificado não só o produto, o produtor do fruto, da matéria-prima. Não adiantava eu trazer o produto orgânico do campo, certificado, feito o manejo correto, implantando a cultura socioeconômica ambiental, o tripé social, econômico e ambiental, fazendo todo esse trabalho no campo e chegar na fábrica, a fábrica não ter. E a gente começou a vender a ideia de certificar as fábricas. Só que quando a gente leva isso, a ideia do que é implementar as diretrizes de uma certificação dentro da empresa, muitos me mandavam, não, vai, depois a gente vai falar disso, eu vou continuar do jeito que está, porque isso dá muito trabalho. Porque tinha que se mudar totalmente a cultura da empresa, né? E para mim, o item mais difícil de se mudar dentro de uma corporação é a cultura, é as pessoas. Como a gente vai elaborar uma metodologia para explicar isso para o nosso produtor? Haja vista que os produtores são, na maioria das vezes, analfabetos. Você sabe o que acontece se você derrubar o murumuru, que é onde o barbeiro mora? O barbeiro vai fazer a necessidade dele no cacho do açaí. Você vai comer o açaí e você não vai fazer a higiene correta do açaí e você vai pegar a doença de Chagas. Muita gente morre de doença de Chagas e não sabe. Nos fatos, o que a gente assiste nos anos 2000 é uma progressiva monocultura se desenhando na paisagem das várzeas. Os agricultores derrubam quase todas as outras espécies e deixam só açaí. E nesse ambiente de várzea, obviamente, tem muitas outras frutíferas e, se alimentando das frutíferas, muitos mamíferos e também pássaros, que deixam de ter sua comida. A consequência disso é que os barbeiros que se alimentam do sangue de outros animais são pressionados por falta de alimentação para se deslocarem no peridomicílio dos agricultores, ou seja, eles se instalam ao redor das casas de ribeirinhos. E a gente tem, a partir de 2006, 2007, os grandes surtos da doença de Chagas associados ao açaí. Hoje, a maneira correta de se produzir um açaí e manter as propriedades físico-químicas do produto final é o tempo de chegada até a fábrica e a agilidade nos processos de limpeza, despolpamento e pasteurização, né? Se você for ágil nesses processos, você consegue manter o máximo das características físico-químicas do açaí no produto final. A lógica de fazer
manejo mal feito, não sustentável, não basta para aumentar a produção a contento do aumento da demanda, que continua forte. E a gente começa a presenciar plantios de monocultura de grande extensão. Essas plantações, por sua vez, foram possíveis porque foram domesticados materiais genéticos com peculiaridade de uma altura da palmeira menor para facilitar a coleta dos cachos, conhecimento do distanciamento para maximizar a produtividade, obviamente irrigação, que custa caro em termos de instalação para um agricultor e suga muita água e leva primeiras perguntas para nós em termos de desenvolvimento sustentáveis é como que a gente pode ter um desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí ao mesmo passo que a gente está bombeando por dia 50 metros cúbicos de água por hectare. Além desse consumo alto da água, as abelhas que são indispensáveis para fazer a polinização das flores são descontentes porque elas têm uma alimentação apenas durante 3 meses, a época de floração dos açaizeiros. Na várzea, as abelhas tradicionais, que são abelhas sem ferrão, as meliponas, recebem um cardápio no ano todo. O açaí tem um papel fundamental, se nós pensarmos em capacidade de compostos bioativos, antioxidantes e dentro das suas propriedades. Dentro da prática clínica, com pacientes que chegam com uma alteração cardiovascular, você tem um perfil lipídico alterado, o açaí ele traz então muitos benefícios, incluindo na melhora do perfil de HDL. Um outro setor importante, né, do uso do alimento, do açaí, seria para a gente pensar um pouco, além de tudo isso, na resistência à insulina, nos pacientes diabéticos, o seu olhar mais voltado não somente aos seus compostos antioxidantes, mas dentro do seu perfil de gordura, das lignanas, dos carotenoides, que acaba trazendo ali um equilíbrio para a insulina, no controle da glicemia, além de uma boa atuação em microbiota. Dentro da sua composição em antioxidantes, no seu perfil, né, de antocianinas, antocianidinas, uma grande quantidade de quercetina, você encontra no alimento uma grande possibilidade de ser utilizado como as defesas primárias para a pele, por exemplo, em tratamentos onde você quer levar mais nutriente para esse tecido. Ela aumenta a vasodilatação, entregando mais nutriente para o tecido dérmico-epidérmico. Como cosmético, nós teríamos como resultado dele na nossa pele o aumento dos antioxidantes. Então, ele é utilizado aumentando enzimas antioxidantes, como a própria catalase, presente ali na pele, dando apoio para o suporte do estresse oxidativo gerado no ambiente. Então, uma pele que é exposta ao sol, uma pele fotossensível, uma pele com melasma, né? O açaí tem muita resposta para a pele com mancha, principalmente melasma, pelo seu poder antioxidante, que é gigante. Entender o açaí como um alimento de grande potência nutricional, né? Como ele é, de fato, in natura, né, verdadeiro, como alimento de verdade, e tirar do nosso paciente que adora o doce, né, que gosta desse paladar, levando a importância do quão ele é realmente útil, funcional, né, e aplicável, sem o açúcar adicionado, sem as substâncias que normalmente vêm com este alimento quando ele compra do mercado, né, sem uma orientação. A gente enxergar além da tabela nutricional, esse é um exercício que a gente precisa fazer hoje diariamente. A gente tem que estar aberto a enxergar diferente, a pensar diferente. O açaí, ele
alimenta muita coisa. Ele alimenta uma cultura, ele alimenta um povo, ele alimenta uma economia, ele alimenta a biodiversidade. O açaí, eu acho que é um grande modelo para a gente enxergar e pensar diferente. E a nutrição, como sendo uma das áreas que hoje comprovadamente mais impacta o meio ambiente, nós precisamos nos posicionar sobre essa questão. Nós precisamos, como nutricionistas, como profissionais de saúde, levar em consideração a pegada social e a pegada ambiental daquilo que a gente consome, daquilo que a gente prefere. E a gente tem pressa disso. Bom, acho que o papel dos cozinheiros e chefes e culinaristas é sempre dar a chance das pessoas experimentarem, né? E fazer com que as pessoas gostem. No meu caso, por exemplo, né? E vários outros chefes também que gostam e se alimentam da biodiversidade brasileira, querem explorar os sabores e texturas e cores dos alimentos brasileiros, dos alimentos regionais. A nossa ideia é transformar isso numa super comida, numa super experiência, né? Numa comida gostosa para que as pessoas se surpreendam. E eu acho que o principal objetivo é fazer com que os brasileiros aprendam o sabor do Brasil. O nosso barbecue aqui é um barbecue de açaí. E é delicioso, as pessoas amam. Então, e as pessoas falam, quando que eu imaginei que poderia consumir um molho barbecue de açaí? Por exemplo, no Nordeste do Pará, que a gente encontra uma região de terra firme, ou seja, uma região mais seca, né? Menos... porque lá, basicamente, são dois tipos de região, vamos dizer, de geofaces. A parte mais molhada, mais baixa, que tem a influência do rio, dos rios, dos igarapés, né, dos igapós, e as partes mais elevadas, que chamam-se de terra firme. Na terra firme, principalmente ali no Nordeste do Pará, a gente já encontra o que a gente chama de SAF, Sistema Agroflorestal, que há a introdução do açaí com outras espécies como cacau, cupuaçu, a própria mandioca, outras frutas como banana, bananeiras, em que consegue-se uma alta produtividade do açaí com baixo custo, muitas vezes não precisa nem se irrigar, o açaí que adora a água, introduzindo justamente essa informação biodiversa ali naquele sistema de agricultura. É uma agricultura em que você simula as condições florestais. Então essa é a maneira que a ciência já demonstra como mais produtiva na Amazônia e é uma maneira da gente ter um foco no açaí e contemplar os outros produtos e ter uma agricultura de alta produtividade. Tem muitos outros alimentos que a gente pode consumir, que a gente pode estender, aumentar essa biodiversidade no nosso prato e isso acaba ajudando essa cadeia de demanda e oferta, né, para equilibrar isso, para a gente poder ter um açaí com um preço mais módico e outros alimentos também mais valorizados, porque senão podem acabar, né, destruindo uma grande parte da biodiversidade da floresta para produzir monocultura de açaí, por exemplo, ou de qualquer outra coisa. Então, quando eu digo a conservação através do consumo, é desse consumo consciente. Então, partindo desse princípio de que, né, as pessoas entendem que diversificar a alimentação, sair da monotonia, né, que alimenta uma monocultura, que destrói o nosso planeta, que destrói a Amazônia, destrói a floresta, enfim, requer agrotóxico e destrói ainda mais as águas, né, a fauna, a flora. A gente abre um leque de possibilidades para geração de renda local, para gerar uma economia local, para gerar a oportunidade daqueles coletores, né, extrativistas ou agricultores permanecerem na sua terra, permanecerem no seu território. As pessoas não têm para quem vender, elas vão produzir para, né, consumo, agricultura de subsistência, só para o consumo próprio. Mas e a fonte de renda dessa pessoa, que sempre foi a colheita do açaí, que sempre foi a colheita da castanha, que sempre foi... Se a gente não consumir, se não tiver para quem vender, se ninguém comprar, como essas pessoas vão sobreviver? Não vão sobreviver, vão sair, vão migrar, e ali vai entrar... Enfim, a gente já sabe toda a história, né? Vem o correntão, e aí derruba tudo, e bota fogo, e bota pasto, e bota gado. Então, assim, pra gente... Ou soja, enfim, pra gente
eu digo que para muitas pessoas que se sentem apartadas, né, dessa conservação do meio ambiente, se sentem muitas vezes de mãos atadas. Eu moro em São Paulo, num centro urbano. Como que eu vou ajudar na conservação da floresta amazônica? Consumindo produtos amazônicos, da biodiversidade amazônica. Esses alimentos, eles precisam estar cada vez mais acessíveis para a população brasileira, né? De todas as classes sociais, mas principalmente as mais vulneráveis. Então, a gente conseguir costurar políticas públicas que coloquem esses alimentos na merenda escolar, nas cozinhas comunitárias, nos restaurantes populares, nos hospitais, e não só isso, mas também que façam campanhas. Eu acho que um documentário como esse é fundamental para as pessoas entenderem o valor disso, porque campanha, comunicação, conhecimento é fundamental. A gente enxerga hoje o quê? O Estado botando leis que beneficiam empresas que trabalham com produtos de origem florestal, empresas que conduzem seus trabalhos de maneira mais ética do ponto de vista socioambiental. E, por exemplo, a gente vê hoje algumas redes de supermercados nesses países trabalhando com mix ofertado para os seus clientes de origem ecologicamente correta, né? Que eu vejo de mudança climática, que eu percebo no andar desses anos, é que na verdade está muito quente, apesar até desse período agora aqui na nossa região, é um período de chuva e de muita água, mas a gente sente que é muito quente no período atrás. Alguns anos atrás, a gente chamava de inverno, que ficava 3 dias de chuva e 3 noites, sem passar. E agora chove, mas é um período curto. A gente enxerga que o próprio Estado, né, alguns governos, já estão beneficiando empresas que olham para isso, né? E, pessoal, isso é uma tendência, no way back, né? Isso não tem como voltar atrás, porque a gente está no centro de uma crise climática que não tem para onde fugir. Afinal de contas, pessoal, somos o quê? 6 bilhões de pessoas, mais de 6 bilhões de pessoas no planeta que come café da manhã, almoça e janta, ou pelo menos uma dessas, né, a gente espera, todos os santos dias. Esses alimentos são produzidos por onde? Pela terra, pelas superfícies ou pelos oceanos. Então, mudar uma vírgula disso significa mudar, pessoal, a paisagem, entendeu, do planeta. Então, a alimentação, a nutrição, ela tem tudo a ver com a paisagem, tem tudo a ver com o clima, tem tudo a ver com um mundo melhor. Quem vai ao Pará, parou, tomou açaí, ficou.